novamente alunos e alunas do PVS, Pré-Vestibular Solidário da UFCG. Eu sou o Carlos, professor de Brasil de vocês, História do Brasil, aliás. E hoje nós vamos trazer uma aula um pouco diferente do nosso roteiro tradicional, trazer uma coisa mais eclética, digamos assim, na sua forma de relação social, porque ela traz um pouco do cultural e um pouco do político, ali se manifestando num acontecimento específico, ou seja, ecos de um acontecimento específico. E o título dessa aula é Teatro e Cinema na década de 30. Para quem não esteja situado aí na questão do período e o que é que aconteceu mais ou menos nesse período, na década de 30, a gente teve o início da Era Vargas. E o que foi a Era Vargas? Ela foi um período de 15 anos da história brasileira que se estabeleceu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas ele era o presidente desse país durante todo esse período, 15 anos, um dos períodos mais longos em que um sujeito, um indivíduo, ele tem esse poder sobre a nação, dentro do caso do país, o Brasil. A ascensão de Vargas ele ocorreu ali resultado da Revolução de 30, que a gente vai abordar um pouco melhor em alguma outra aula específica, porque é necessário uma aula específica toda para tratar disso, já que a gente vai tratar teatro e cinema na década de 30 aqui. E essa Revolução de 30, ela ocasionou da destituição de Washington Luiz, certo? Do poder, ele era o presidente à época, e impediu a posse do Júlio Prestes, que ele tinha sido eleito na eleição, que no caso para substituir o Washington, e ele não teve sua posse, essa posse foi impedida. Pois bem, um aspecto que eu quero tocar aqui é a questão do caráter pedagógico do cinema e do teatro, que era visto por toda a sociedade na época, não só pela popular, mas também pela sociedade política. E o que acontece? Na década de 30 a gente tem um advento que é a criação do estúdio Cinédia, em 1930, e é um estúdio que ele vai perdurar por muitos anos, ele é um dos estúdios mais bem sucedidos da época, assim como revistas como a Para Todos, a Selecta e a Cinearte. Eu não vou me ater um pouco assim a esses parâmetros, como falar sobre a Cinédia, como falar sobre as revistas como um todo, mas denotar que o surgimento dessas revistas e de alguns estúdios, eles denotam esse caráter mais de busca pela arte, de busca pelo cinema e pelo teatro, assim como tem a criação de vários teatros à época, como eu posso dizer, o Teatro do Estudante, que, se eu não me engano, em Pernambuco, ele também tem esse surgimento aí, o Teatro do Estudante Pernambucano, do Pernambuco. E a questão pedagógica, ela se evidencia por ideias do que seria a sociedade brasileira. Ali na virada do século, a gente tinha muito a imagem do boêmio, a imagem do boa praça, digamos assim, aquele sujeito que levava a vida na malandragem. Essa seria a imagem do brasileiro que era exportada, certo? Inclusive várias músicas, que apesar de não ser o nosso tema central aqui, mas é bom salientar, várias músicas tratavam dessa questão do boêmio, e posteriormente, e a gente vai ver isso já na questão do teatro e do cinema, elas têm toda a sua significação alterada, elas têm novas letras, são produzidas para tentar cobrir essa imagem do boêmio. Por quê? Quando o Vargas ascende ao poder, ele vem com um novo projeto para a nação, e esse projeto ele reverbera justamente sobre a questão da propaganda.
propaganda do país, ele já não era desejado, aquela propaganda, dentro do projeto trabalhista do Vargas, do sujeito boêmio, o sujeito que não gostava de viver a vida no trabalho, já que a gente está dentro de uma ótica trabalhista, que era do Vargas, ela não era bem-vinda. E o que acontece? O Vargas, ele já havia dentro do governo uma estrutura, um órgão que ele era voltado para a questão da propaganda. Só que o Vargas, ele aperfeiçoa, digamos assim, ele sistematiza ela de uma forma mais eficaz, que é criando o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. E o que é que acontece? O DIP, ele tem todo um caráter de regulamentação também, não só de propaganda, não só de imprensa, dentro daquela lógica fechada que a gente possa ter, de jornal, impresso e jornal da rádio, ou de outros meios de comunicação oficiais, mas também os privados, e também entra aí a questão do cinema e a questão do teatro. Eles eram vistos como um mecanismo de propaganda, certo? De impressão da imagem do povo. E o que é que ocorre? O DIP, ele tem várias divisões, mas como a gente está tratando de cinema e teatro, vamos tratar especificamente da divisão de teatro e cinema, né? Que a ele cabia a função de censurar previamente e autorizar ou interditar todos os filmes, representações teatrais, de todo o território nacional. Isso não era uma coisa assim mais centralizada em São Paulo, Rio, que era a capital à época, e outras cidades maiores, mas também ele tinha essa intenção para todo o território nacional. Essa divisão, ela tinha o dever de publicar no Diário Oficial a relação de peças e filmes censurados, certo? Não era apenas censurar e abafar, eles mostravam o porquê também eles eram censurados, ou seja, tinham acompanhados dessa publicação do Diário Oficial, tinha as características da peça ou filme e o resumo do julgamento, assim, mostrando mesmo por que era julgado ineficiente. E a gente sabe que tinha que estar dentro daquele critério que eu já falei antes, que era a questão de ser voltado para incentivo ao trabalho, incentivo ao nacionalismo e entre outras questões, mas sempre averso a essa imagem do brasileiro como o Zeca Carioca, que se vocês quiserem dar uma pesquisada, o Zeca Carioca é um personagem da Disney, e a maioria deve conhecer, e daqueles boêmios, os famosos boêmios, né? Incentivar e promover também o DIP, essa questão de incentivar e promover para facilidades econômicas às empresas nacionais produtoras e aos distribuidores de filmes em geral, assim como diretores e escritores de peças teatrais, certo? O DIP também ele tinha um cine-jornal, que ele era sempre divulgado. Eu acho que essa parte aí realmente a gente pode direcionar para as cidades maiores, né? Questão do cine-jornal nas praças públicas, e que era realmente feita a propaganda a partir de telas de cinema, a propaganda do Estado. E essa propaganda, ela tinha duas características muito fortes, né? Como eu já falei, a questão da nação trabalhadora, ela era o carro-chefe da propaganda da nação, e a criação da imagem do Getúlio como o pai do povo. A maioria das fontes elas atrelam ao DIP essa criação da imagem do Getúlio como o pai do povo, o populista, né? Getúlio populista. E, de certa forma, eles tentavam aproximar e enaltecer a figura do Getúlio com a do Dom Pedro I, certo? E, inclusive, algumas peças teatrais elas vêm a evidenciar toda essa questão de uma nação que floresceu de uma forma muito esplendorosa. Inclusive, eu vou trazer um trecho aqui que eu gostaria de citar de uma peça que é A Marquesa de Santos, verso e reverso.
e diz mais ou menos assim: ele não parecia criatura igual às outras. O sol caía-lhe em cima inteirinho, e ele estava todo coberto de sol, todo dourado, como uma figura sobrenatural, como um deus. Essa fala de uma das personagens que, ao se deparar com Dom Pedro, ela traz o seu relato e fala como seria essa imagem dele, e a gente pode ver um pouco do que também era intencionado para a população, para, sobretudo, o Getúlio, que ele deveria ser visto como uma figura que guiaria para a luz, digamos assim, tiraria do obscurantismo uma sociedade brasileira que era vista com olhos preconceituosos, e aí passaria a ter uma reverberação muito mais interessante, sendo vista como uma população do alvorecer, uma população alinhada com digamos, até fazendo uma análise agora da gente mais presentista, a gente pode tentar ver aí um alinhamento do Brasil com o processo de globalização, com o processo de industrialização e o processo de adentrar na economia global de uma forma mais efetiva. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com esse tema, certo? Espero que seja proveitoso para vocês. Espero que vocês estejam se esforçando bastante, mesmo dentro dessas limitações, porque a gente faz esses vídeos, a gente prepara essas aulas esperando que vocês consigam acessá-las de uma forma mais fácil, e é tudo para ajudar vocês a chegar ao objetivo de vocês, tá ok? Que vocês indiquem para outros colegas, compartilhem, curtam, se inscrevam para estar vendo sempre os novos vídeos que vão chegando, tanto de Brasil quanto de História Geral, certo? E no mais é isso. Agradeço muito que vocês estejam compartilhando e participando das aulas da maneira de vocês, dentro de todas as limitações que estamos passando, certo? E é isso, um abraço, até a próxima e tchau.